amigos da Ideia do Jogo, voltamos a fazer uma boa partida fora de casa. Talvez até das melhores, comparada às partidas que fizemos contra o Santos, contra o Botafogo. Quando o jogo começou e a escalação do Vasco apontava Luiz Fabiano, isso me deu uma certeza de que o Vasco não faria um bom jogo. Luiz Fabiano é um jogador de 37 anos, vindo de uma contusão séria e, logicamente, não poderia nunca começar jogando. Mas o seu currículo, a sua fama, o colocou no jogo. Isso para nós foi muito bom, porque ele nada fez em campo enquanto lá esteve. O jogo começou com o Vitória já em cima do Vasco. O Vasco se deixou atacar, essa que é a realidade. Fez um gol numa bola parada frontal, imperdoável para a defesa do Vitória. A bola mais fácil do mundo numa falta é a falta frontal, porque pega a zaga de frente. O Nenê fez uma diagonal e o Breno antecipou e fez o gol de cabeça. E somente isso, aliás não, teve uma bola na trave no segundo tempo. Veja que eu fiquei procurando os lances aqui na minha cabeça, eu não costumo anotar quando faço o comentário para vocês. Teve uma bola na trave do atacante que substituiu o Luiz Fabiano no segundo tempo, o Rios. E mais nada. O Vasco não fez mais nada. E o Vitória atacou, atacou, atacou e atacou. Mas com o velho defeito de sempre, né? Alçando bolas para a área adversária. E o Vasco tinha dois zagueiros fortes nesse quesito. O Paulão, que tinha entrado no lugar de Anderson Martins, inclusive é mais forte que o Anderson na bola aérea, mais alto. E o Breno, que é talvez a sua característica principal, o cabeceio, ofensivo e defensivo. E assim foi o jogo. O Vitória perdeu alguns gols. O David perdeu um gol. O Patrick perdeu dois, porque toda vez que ele puxa a bola para o lado esquerdo, o pé esquerdo dele não é bom. E ele não consegue executar a jogada com perfeição. Ontem ele teve dois lances, um ele chutou fraquinho e do outro ele chutou até perigosamente pelo lado direito do goleiro do Vasco. O Vasco realmente, a gente fica sem entender, né? Se ele tivesse ganho o jogo ontem e por poucos minutos ele não ganhou o jogo, ele estaria na 7ª posição no Campeonato Brasileiro. Agora, digam os senhores, se aquele time que nós vimos ontem, e que não é muito diferente dos outros jogos, não, certo? É um time que pode estar brigando entre os 10 primeiros. Não, sinceramente não é, né? Mas esse Campeonato Brasileiro está muito louco. E os times que se defendem, como o Vasco se defendeu ontem, tem acumulado pontos importantes. O Zé Ricardo tem mantido um time defensivo, jogando nos contra-ataques, colocou o Nenê pelo meio, que no antigo treinador jogava pela borda, que é a posição de origem dele, fazendo meia ponta pela esquerda. O Zé Ricardo ele veio para dentro do campo e tem feito as jogadas principais do Vasco. Mas quando o Nenê não está inspirado, o Vasco vem para trás. E ontem o Vitória empurrou o Vasco para trás. Fizemos um bom jogo, né? Agora é fazer conta, né? Porque vamos enfrentar 3 adversários dificílimos em casa. Embora um não tenha chance nenhuma a mais, isso pode dar a gente um handicap. Mas o Palmeiras vem para aqui muito mais para garantir a sua vaga na Libertadores do que pensando em ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa esperança acabou ontem com a derrota contra o Corinthians. Mas ele está em 4º lugar no campeonato, né? Então ele precisa mais do que nunca desse resultado. E vamos torcer que a previsão do nosso presidente se confirme
e o Vitória possa atropelar o Palmeiras, né? Aliás, o presidente ontem, nas redes sociais, deu uma declaração que praticamente o desmascarou perante o torcedor e sócio rubro-negro, né? Mostrando que eles estão muito mais preocupados com o resultado do jogo do que com o clube em si, né? Quer dizer, se o time ganhar e ficar na primeira divisão, ele já se colocou como candidato e que vai ganhar um título nacional e que ele não é responsável por esse mau momento do Vitória, porque ele considera que pegou o Vitória em julho. Engraçado. E se o Vitória não se classificar, ele vai morar em Praia do Forte. Quer dizer, o Vitória só serve se ficar na primeira divisão. Se não estiver na primeira divisão, não serve. Esse é o candidato que se apresenta para o nosso clube, né? Imagine, né? Se não bastasse ele pertencer e liderar esse grupo que levou o Vitória à maior crise da sua história, sem dúvida, em todos os níveis, ele agora é o presidente da primeira divisão. Se for da segunda divisão, ele não será candidato e vai curtir as maravilhas de Praia do Forte. Pois bem, esse é o Vitória de hoje, que nós temos que continuar acreditando e apostando, porque sabemos os prejuízos que teremos se o Vitória voltar a ser rebaixado. Os jogos fora de casa também são difíceis, né? O Grêmio ontem ganhou do Flamengo de virada, o Vitória vai enfrentá-lo, o Chapecoense briga para não cair, é jogo de 6 pontos. Então, nós temos a Ponte Preta, então nós temos que nos superar, temos que continuar acreditando e rezar, né? Para que a gente consiga, com um pouquinho de sorte e competência desse grupo, que a gente precisa testemunhar, certo? Tem lutado muito, embora não tenha conseguido, não tenha conseguido os resultados que a gente quer nos últimos jogos, né? A Vitória caiu muito nos últimos jogos. Ontem deu uma esperança para a gente, né? Fizemos um bom jogo, embora não tenhamos conseguido a vitória, né? Já não estamos ganhando fora de casa alguns jogos, né? Porque perdemos do Bahia, né? Então, agora é virar e fazer valer o mando de campo. Não importa o adversário, fazer valer o mando de campo, né? É o que precisamos para manter o Vitória na primeira divisão. 3 vitórias, 9 pontos, são 44 pontos. Eu acho que nós vamos ficar muito perto. Agora, ganhar os 3 jogos não é fácil, não é o que o Vitória vem fazendo. Ontem praticamente só atacamos, né? E graças a André Lima, certo, que o treinador precisa rever seus conceitos, porque André, desde que chegou no Vitória, tem demonstrado que é um atacante de área importante para o nível atual do futebol brasileiro. Ele tem muita facilidade de fazer gol dentro da área, em cruzamentos, em jogadas rápidas, e ele não pode, quando o Vitória precisa, ele precisa entrar mais cedo. Está entrando um pouco tarde, ou então começar o jogo, né? O Treller realmente caiu de produção nos últimos jogos, tem tido poucas oportunidades, embora continue lutando muito. E o nosso problema principal é no meio de campo, né? Porque o Neilton foi colocado por Mancini para jogar por dentro do campo, mas a característica dele é jogar sempre por fora. E ele ontem, mais uma vez, ele aparecia muito fora do meio do campo, nas extremidades, e o Vitória sente a falta da articulação, da infiltração. E por isso, às vezes e quase sempre, se resume aos cruzamentos, né? Que cruzamentos feitos na entrada da área
são cruzamentos que podem surtir efeito. Cruzamento da intermediária é somente para as estatísticas contabilizarem que o Vitória parece que no jogo de ontem fez 40 cruzamentos, imagine, 40 cruzamentos para fazer um gol no último minuto, porque a maioria dos cruzamentos é da intermediária, né? A zaga está de frente e normalmente as bolas são rebatidas. Os cruzamentos hoje são rápidos e feitos, nem na linha de fundo são feitos na entrada, na quina da área, entrando um pouquinho, jogadas rápidas. O Vitória não consegue fazer isso e não tem infiltração, muito pouca infiltração por dentro. E ontem nós sentimos muito essa carência que vem se repetindo em todos os jogos. Um abraço para vocês.